Agora, Zé Maria Trindade, o Brasil está numa situação muito delicada quando o assunto é essa diplomacia, porque no caso da Venezuela há necessidade ou uma cobrança por posicionamento. No caso da Nicarágua, houve um posicionamento, o governo Lula decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua, Fúvia Castro, aqui de Brasília, depois que o ditador Daniel Ortega pediu a saída do diplomata brasileiro Breno de Souza de seu país, e agora começa a haver uma necessidade de reciprocidade, que é esse termo que foi usado. Então, quando houve o movimento daquele país, houve aqui do Brasil também. No caso da Venezuela, está faltando algum tipo de reciprocidade no teu ponto de vista? E depois eu quero te ouvir sobre isso também, Segré, porque o presidente venezuelano mandou alguns recados ali, deu uma espizinhada no presidente Lula recentemente com o chá de camomila e etc. Por enquanto, não houve reciprocidade sobre isso. Vai lá, Zé. A reciprocidade é uma exigência, né? A lei exige nas relações internacionais, ou seja, por exemplo, um país que cobra o visto de brasileiros, é natural que o Brasil também cobre o visto dessas pessoas que vêm para cá. Desde que não seja os Estados Unidos. A lei exige essa reciprocidade. Mas, em alguns casos, o governo está abrindo mão e contra a lei. Isso é uma lei aprovada no Congresso e sancionada. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos continua cobrando o visto de brasileiros, mas o Brasil não cobra mais visto de americanos. Me disse um diplomata que é para tentar igualar, ou seja, para levar os Estados Unidos a também abrir mão de cobrança de visto brasileiro. Isso não vai acontecer. Então, a reciprocidade, que é uma lei, vai ficar para trás. No caso da Nicarágua, o presidente Lula estava sendo cobrado e estava se desgastando com vários setores, inclusive aliados, sobre o bispo e apoio a Daniel Ortega. Não tem nada que comemorar essa revolução sandinista, isso não é uma coisa para comemorar e o governo brasileiro fez bem não ir. Agora é o seguinte, logo que eu cheguei aqui em Brasília, eu cobria todos os setores e fui fazer uma cobertura no Ministério de Relações Exteriores. Cheguei lá, tinha uma nota de relações do Itamaraty dizendo o Brasil vê com preocupação. Eu fiquei com aquela nota na mão, falei, como é que eu vou fazer uma matéria dizendo que veio com preocupação? Aí um colega mais experiente na área internacional me disse, olha, o Itamaraty tem a sua linguagem própria. Ver com preocupação já é uma medida grave. Eu falei, não é possível. É verdade. Então, assim, há gradações nesta fala, no itamaratês, que a gente informalmente chama aqui. E retirar o embaixador é uma ação grave. É uma ruptura de relações, Deixa descoberto, por exemplo, os brasileiros que estão lá e que poderiam precisar de ajuda da embaixada, além, evidentemente, da área comercial. Então, esta é uma medida grave contra a Venezuela. Contra a Nicarágua, né? A retirada do embaixador é uma ação, assim, uma ruptura, quase uma declaração de guerra. Não tem mais nada acima disso. Estão interrompidas as relações institucionais de relações exteriores. Agora, 5h26, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Fala, Gani. Primeiro, o Brasil não tem absolutamente nada a ganhar com relações com Nicarágua e com a ditadura venezuelana. Aliás, também a ditadura na Nicarágua. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que poderia ser colocado na mesa de negociação? Maduro, damos aqui uma saída honrosa para você, né? Apesar de todos os crimes que você cometeu, mas você vai ter algum tipo de asilo em outro país, algum país que concorde, tomara que não seja o Brasil, e você abandona o poder. Caso contrário, teremos sanções econômicas. A Venezuela não é a Rússia. A Venezuela é um país muito dependente do petróleo com dificuldade de extração. Talvez colocar esse tipo de pressão, um isolamento da Venezuela na América Latina, com sanções econômicas pesadas, pode gerar algum tipo de revolta civil e aí arrastar os militares para o lado da população. Se vai dar certo ou não a sanção econômica, a gente não sabe, não dá para prever resultado, mas o Brasil tem que tentar alguma coisa, porque a crise na Venezuela, sobretudo, nos afeta também. Significa uma crise de refugiados para o Brasil e o Brasil não tem condições de absorver todos esses refugiados.